outra lei da Gestalt é a lei da continuidade. Então, existe uma tendência natural para continuar uma determinada forma. Então, vejamos esse exemplo A, B e C. Então, quando prestamos atenção nessa figura A, de que forma que nós percebemos essa figura? Da forma B, ou seja, nós vemos dois arcos, né? Ou nós vemos da forma C, ou seja, vemos esse arco, essa linha dessa forma e depois dessa. O que vocês acham? Quando vocês batem o olho à primeira vista nessa imagem A, como que nós percebemos? Da forma B ou da forma A? Da forma B, né? Então, nós batemos o olho, nós percebemos que existem duas linhas aqui, pensando como se fossem duas estradas que se cruzam, né? Ou dois rios, não sei. Mas nós vemos esses dois arcos e não dessa forma aqui, com essas pontas, né? Porque o que define a lei da continuidade. Então, é feito um alinhamento entre os elementos que dão a impressão de estarem relacionados. Então, nós temos uma tendência a ver essa continuação aqui. Da mesma forma que nós percebemos os tons, né, de gradação aqui. Então, existe uma gradação, uma continuidade, né? Aqui seria uma gradação, uma continuidade da cor. Do tom de cor, né? No caso aqui, escala de cinza. Então, a lei da continuidade, ela pode ser utilizada para se gerar composições criativas, né? Então, por exemplo, aqui o uso de cores. Nós temos aqui dois tons de azul que nós podemos usar para compor imagens visuais. Então, a partir desses dois tons, nós vemos uma continuidade aqui, né? Desse tom aqui sendo criada uma curva e depois com um tom mais escuro sendo criada essa outra curva para cá. Então, a mesma coisa nesses dois exemplos de A e B. Então, pela lei da continuidade, no exemplo do A, nós vemos uma coluna aqui, né, de quadradinhos. Então, quando nós batemos o olho à primeira vista nessa figura A, nós vemos primeiro essa coluna aqui, né, de quadrados, ou seja, há uma continuidade. Agora, se nós pintássemos, né, alguns quadrados aqui de azul, quando batêssemos o olho na figura B, nós já não veríamos tão facilmente esse alinhamento aqui desses quadrados, e sim esse grupinho aqui, né, de quadrados azuis. E daí, claro, em segundo plano, né, depois prestássemos mais atenção, em segundo plano até veríamos esse alinhamento, né? Então, pensando nisso, nós podemos também trabalhar com essa lei para criar composições criativas. Aqui nesses dois exemplos, né, devido à lei da continuidade, que nós conseguimos perceber como se tivesse uma linha aqui, né, aqui como se fossem os pontos de ônibus, né? Os trajetos de ônibus. Então, não há necessidade que exista uma linha para que a gente consiga perceber um alinhamento aqui dessas formas que estão relacionadas, das bolinhas vermelhas e aqui, no caso, das bolinhas amarelas. Então, há uma continuidade aqui que nós percebemos. E a mesma coisa nós conseguimos perceber o lápis, né, que ele está abaixo da folha. Então, aqui acaba também envolvido a lei do fechamento e da continuidade, né? Então, eu não preciso ter toda a forma para que eu perceba que tem um lápis aqui, né, devido à lei da continuidade e do fechamento. Em ilustrações, por exemplo, nós podemos utilizar essa lei da continuidade para se criar um suposto movimento, né? Então, aqui, ó, pela lei da continuidade, nós conseguimos quase que perceber mesmo que ele vai cair em cima do Simpson aqui, né? O Bert. Então, pela lei da continuidade e a caracterização desses
essas linhas aqui foram colocadas também, né? Há um suposto movimento, né? Então, quase que a gente consegue, quase que parece uma animação, né? Que parece que há um movimento mesmo, né? A mesma coisa que a partir da representação aqui gráfica, né? Pela lei da continuidade, não precisa nem ter uma animação mesmo dinâmica para que a gente consiga quase que perceber um movimento também da jogada aqui, né, de basquete. Outra lei que está relacionada ao processo de organização perceptiva é a lei do agrupamento. A lei do agrupamento é a capacidade do cérebro agrupar elementos similares. Então, quando nós percebemos, né, objetos, por exemplo, que estão muito próximos, o nosso cérebro acaba agrupando, né, esses objetos. Então, veja um exemplo desse mapa, né, que os símbolos que estão próximos uns aos outros, à primeira vista, né, quando nós vimos o mapa, nós agrupamos, né, inconscientemente esses símbolos. Esse tipo de agrupamento é denominado de agrupamento por proximidade, mas nós também podemos agrupar por semelhança. Então, nós temos a capacidade de agrupar por semelhança de tons de cor, por exemplo. Então, olhando aqui, nós conseguimos agrupar facilmente, né, os pontos pretos, que é relacionado à indústria, agropecuária e serviços. Inclusive, podemos ver uma região, por exemplo, né, onde se encontra a maior região de indústria nessa área, que seria essa área que eu circundei. E também nós temos a capacidade de agrupar a partir da forma, né, dos objetos ou dos elementos. Então, eu também posso trabalhar com a forma, né? Porém, algumas vezes a forma a gente consegue perceber menos do que se trabalhar com tons de cor. Então, tudo depende, né, como que é feito o projeto, né, a composição dessas imagens visuais. Então, esse é um processo interessante que nós podemos utilizar, sabendo disso, né, dessa nossa capacidade de agrupamento, conceber composições visuais criativas. Aqui nós temos outros exemplos, né, de percepção de agrupamento. Então, nessa imagem, por exemplo, nós percebemos o agrupamento, né, das poltronas da mesma cor, as poltronas lá atrás também por estarem próximas. Aqui, por exemplo, nós temos o exemplo do agrupamento por proximidade e por semelhança de cor e ainda por semelhança de forma, né? Então, nós temos os três casos de agrupamento perceptivo. E o agrupamento nós podemos utilizar nas composições visuais para gerar composições mais organizadas e equilibradas, né? Então, por exemplo, lembram desse exemplo que eu dei de hierarquia visual, né? Então, quando eu trabalho textos, principalmente, né? Quando não há muitas imagens, mas textos, o ideal é trabalhar com agrupamento de textos que são relacionados, né? Então, aqui eu tenho um pequeno agrupamento desse texto aqui, né? Aí, esse aqui, obviamente, não tem mais nada escrito, mas se eu tivesse outros textos mais compridos, eu poderia fazer várias composições pequenas de pequenos agrupamentos, que a composição fica mais organizada e mais harmoniosa. E percebam nesses exemplos que o agrupamento ele também contribui para a unificação visual, né? Então, por exemplo, aqui, ó, pela proximidade, né, dessas linhas verticais, então eu tenho um agrupamento, né, de elementos similares aqui próximos e com isso eu componho uma imagem, ou seja, é feita uma unificação visual também. Nesse segundo exemplo da caneca, nós temos o agrupamento por tom de cor, né, e por proximidade das bolas de sinuca, né, inclusive uma composição bem criativa, né, que é um cartaz publicitário de uma propaganda e, inclusive, eles utilizaram o agrupamento por tom de cor, né, para diferenciar o líquido, né, da cerveja da caneca em si.
Nesse terceiro exemplo, nós temos também agrupamento por proximidade, né, dos capacetes e semelhança. E com isso, a partir da unificação visual desse agrupamento, nós temos a percepção de uma arcada dentária, né? Então, é uma propaganda da Sensodyne, né? Então, vejam que criativa também a composição visual dessas cartazes publicitários utilizando dessa lei do agrupamento. Temos mais um exemplo, né, em que foi utilizado o agrupamento por semelhança de cor para haver uma comunicação, né? Então aqui nós temos um mapa, um pedaço do mapa do Centro Politécnico, do nosso campus, né? E vejam que foi utilizada o tom de cor, né? A semelhança de cor para diferenciar os vários setores, né? Do campus. Então, por exemplo, aqui nós temos o setor de biológicas, né? Então aqui nós temos alguns prédios que são relacionados ao setor de exatas, né? Aqui também faz parte do setor de exatas e foi colocado na mesma cor. Então, eu uso esse recurso para criar composições que promovam, para melhorar a comunicação também, né, das informações. Porém, a proximidade nem sempre é suficiente para se formar uma unidade visual. Então, vejamos nesse exemplo da letra A. Nós temos a proximidade dessas duas formas geométricas, contudo, a gente não consegue perceber, reconhecer nada, né, em relação a essas duas formas geométricas, né? Elas não significam aparentemente nada, né? Não fazem nenhum sentido. Então, muitas vezes há necessidade de que se tenha a semelhança, ou seja, o agrupamento pela semelhança da forma ou cor, ou ambos, né? Forma e cor. Então, vejamos nesse exemplo. Nós temos o agrupamento pela proximidade dessas formas geométricas, né? Que aqui também tem formas geométricas, e por semelhança, né? De forma. Então, aqui a semelhança, agrupamento pela semelhança, e nós reconhecemos, né? Essa composição, essa forma, que seria o quê? Um carrinho de bebê estilizado, mas é um carrinho de bebê, né? Porém, nem sempre a proximidade e a semelhança também promovem a formação de uma unidade com significado. Muitas vezes precisa da influência da experiência visual. Por quê? Vejamos nesse mesmo exemplo. Eu pergunto a vocês, nós reconhecemos, né, que é um carrinho de bebê nessa forma em B. Agora eu pergunto, se nós levássemos essa mesma figura, essa mesma composição para uma tribo indígena, né, que reside em um local muito afastado, que não tem contato com mídia, com nada, e nunca viram um carrinho de bebê, será que eles iriam reconhecer que essa forma é um carrinho de bebê? Provavelmente não, né? Então, para eles, aconteceria igual aconteceu para a gente nessa forma em A. Não iria fazer sentido algum. Ou seja, muitas vezes a formação de unidades visuais depende da experiência visual do indivíduo, ou seja, da cultura e da experiência visual, ou seja, do banco de imagens que essa pessoa já armazenou e já viu na vida e que está armazenado em sua memória. Dessa forma, todo projeto nós devemos pensar para quem será feito esse projeto, né? Qual a cultura do indivíduo que será concebido esse projeto, inclusive no emprego de cores, né? Que nós vamos discutir depois em composição 2. Então, sempre tem que levar em consideração a cultura do usuário. Esse vídeo terminou, mas não deixe de ver os próximos vídeos, que são a continuação do conteúdo desse módulo. Então, é muito importante que vocês vejam todos os vídeos na sequência, para que vocês possam entender todo o conteúdo e desenvolver as atividades propostas, ok?